This is a Program Master Portuguese from Interior of Brazil, Dialogue and Songs, taken from GML 0011, MAF 015. Side A, 29 minutes and 40 seconds. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus, grande és tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus, grande és tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus, grande és tua fidelidade. Grande és tua fidelidade, grande és tua fidelidade. Oi, seu Cis, bom dia. Bom dia, irmão. Tá dando uma limpada na sua malhadeira aí? Pegar um peixe mais tarde? Estou, irmão, aqui com os preparativos, né? Dando procedimento a conserto da minha malhadeira, porque sei que nós estamos agora numa fase de cardume de arribação de peixe. Estou tentando aqui realmente consertar, que está danificado. Você sabe que o material é muito bom, mas se a gente não dá um conserto todo dia, vai aumentando. E fazer um procedimento, quem sabe se hoje não é o dia de sorte, né? Dizem sempre que os mais antigos que um dia é da caça, outro do caçador, um dia da pesca, outro do pescador. Fazer uma tentativa. Agora, irmão, eu aproveitando, sei que você é uma pessoa que entende da palavra de Deus, né? Sim. Eu verificando aqui num folheto que eu recebi, que tem uma frase aqui que diz assim: quem é Jesus Cristo? Você pode me explicar? Com certeza o senhor está fazendo essa pergunta porque alguém já lhe falou até do folheto, né? Muitas vezes nós ouvimos falar de Jesus, quem é Jesus, e na verdade nós às vezes ficamos até com dúvida em saber por completo. Mas existe uma maneira de nós conhecermos bem de perto quem é Jesus. É através da palavra de Deus, da Bíblia. O senhor já ouviu falar da Bíblia? Já, irmão, eu já vi muito falar nos cultos das igrejas, aos domingos, né? Mas agora me subiu a curiosidade de saber o que é esse Jesus Cristo. É como eu estava lhe falando, há muito tempos atrás, para nós conhecermos Jesus, Deus usou homens como eu, como o senhor, pescadores, homens simples, lavradores, para escrever a sua palavra, escrever acerca de Jesus, que é o seu Filho. Então, a maneira de nós conhecermos Jesus Cristo, irmão, é através da Bíblia, através da palavra de Deus. Deixa eu dar um exemplo para o senhor. João fala de Jesus como o Filho de Deus. Pedro fala de Jesus como o Messias, como Cristo. Então, Jesus é o Filho de Deus, que Deus enviou aqui para a terra para nos salvar, para morrer na cruz pelos nossos pecados. E é importante
o nome de Jesus ele tem muitos significados que às vezes nós não entendemos, complica nosso entendimento, nossa maneira de entender. Mas um dos nomes de Jesus é Cristo, que significa ungido. Outro nome de Jesus, é bem fácil de entender, é Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Então esses são um dos nomes de Jesus que nós devemos assim sempre lembrar como o nosso Salvador. Irmão, eu estou lhe perguntando porque eu já vi alguns pastores, algumas pessoas que estudam a Bíblia, né, falar. Por isso que lhe perguntei assim sobre essa questão. Jesus ser filho de Deus, ser filho de José e Maria, e como é que, e no caso, quem somos nós? Quem somos nós? Nós sabemos que quem é Jesus Cristo, né? Você ouviu aí quem é Jesus Cristo. Sim. E às vezes nós nos achamos muito bons, não é verdade? Isso. Nos achamos capazes de fazer algo, por exemplo, o senhor pode dizer, ou eu posso dizer, eu sou uma pessoa boa. Eu não roubo, não mato ninguém, não falo mal de ninguém aqui na comunidade. Quando alguém está precisando que eu pegue um peixinho, eu ajudo o vizinho. Então eu poderia, assim, bem dizer para o senhor que eu sou uma pessoa boa. Nós somos, digamos, uma pessoa boa. Mas é importante, senhor Cid, nós vermos e pensarmos como é que Deus pensa de nós, que nós somos. Qual é o pensamento de Deus em relação a nós? E na realidade é que nós somos pecadores, diz a Bíblia. Ainda que nós podemos fazer muitas coisas boas, mas na verdade existe uma separação entre nós e Deus, quando nós ainda não entregamos a vida a Jesus. Então nós somos, digamos, afastados, como se tivesse uma parede entre nós e Deus. Irmão, você me falou aí umas palavras muito bonitas e eu queria saber agora, porque eu tenho uma dificuldade, algumas coisas se falam, né? O que significa ungido, irmão? Ungido, há muitos anos atrás, era quando um rei era escolhido por um povo, eles ungiam com óleo. E a palavra é dada a Jesus como ungido de Deus. Deus escolheu ele para cumprir a sua missão na terra, para vir aqui e morrer pelos nossos pecados. Esse é o significado da palavra ungido. Então, essa palavra que diz, para que Jesus veio ao mundo, justamente é isso que você está explicando, né? Irmão, eu verificando tudo isso que você falou, acho muito bonito, né? Eu tenho dificuldade muitas vezes como eu estou lhe falando. Estou lhe chamando irmão porque todos nós sabemos que somos filhos de Deus, né? Jesus chamou muitas vezes seus irmãos. E agora eu vejo aqui uma coisa assim, como posso ser salvo? O que é essa salvação? O pecado, ele nos separa totalmente de Deus. Deixa eu dar um exemplo, senhor Cid. O senhor está caçando e de repente o senhor encontra aí como uma anta, por exemplo, um animal bem grande, né? O senhor pega a espingarda e vai mirar nela, vai atirar nela. Aí quando o senhor atira, o senhor erra. E o senhor fica, digamos, triste porque ela vai embora, o senhor errou. Então o senhor errou o alvo. Pecar, nós temos que errar o alvo. Quando nós mudamos a nossa direção de Deus, nós erramos. Estamos ali seguindo a Deus. De repente a gente começa a desviar, então erramos o alvo. Quem somos nós? Nós somos pecadores, alguém que errou o alvo, que precisa acertar, conhecer de perto a Deus, é isso que nós estamos fazendo aqui. Outra coisa importante, seu Cid, que nós temos sempre que lembrar, essa questão quem somos nós, é que nós fomos criados também à imagem de Deus. Para entender? Mais ou menos, sabe, irmão? E até lembrou assim realmente de algumas coisas que se faz na vida e às vezes começa a lamentar o que você está falando aí sobre uma caça, né? E às vezes até mesmo eu estava lembrando que sempre tem algum ditado entre nós que a gente diz que um dia da caça, outro do caçador. É muito bonito essas palavras que você está me falando, né? E até está me fazendo entender algumas coisas, né? Sabe, eu tenho dificuldade, eu leio muito arrastado e até que gostaria de perguntar. Bom, você falou a vida de Jesus Cristo, que somos nós, né? E agora em observação eu vejo aqui uma palavra, para que Jesus veio ao mundo? O que significa esse vir ao mundo? O que significa para mim, no meu caso? Eu gosto da palavra de Deus, de ouvir. Muito obrigado, irmão, você ter comparecido aqui comigo, mesmo nesse momento que eu estou aqui aperreado, como você viu, né? Mas
O que você falou está me chamando muita atenção. Não sei nem se eu ainda vou na pesca, né? Eu acho que eu vou pensar um pouco aqui na palavra de Deus, muito bonita, né? E agora eu queria saber o que Jesus veio ao mundo, né? Eu já vi falar aí, os falatórios, né? Que Jesus, sendo filho de Deus, foi pregado numa cruz e sofreu tudo aquilo. Por quê, irmão? É filho de Deus? Como foi isso? Como ele veio salvar o mundo e morreu dessa maneira? Eu não consigo entender ainda, sabe? Tenho uma dificuldade, porque olhando assim, o que falo, né? Pregado numa cruz, o Filho de Deus veio ao mundo para salvar. Você pode me dizer, irmão, o que é isso aí? O que significa esses acontecimentos? Como nós viemos falando, né, que nós somos pecadores, né? Não é isso? E como nós estamos separados de Deus, nós não temos nenhuma maneira ou uma forma de chegar até Deus. E o que aconteceu? Ele veio até nós, se fez homem para vir e nos salvar, tirar do pecado. Foi para isso que Jesus veio, para nos dar a salvação, a nos dar uma vida melhor, uma vida eterna, onde você não vai sentir dor, onde você vai viver para sempre com Deus. Foi para isso que Jesus veio e morreu na cruz pelos nossos pecados, aquilo que o Senhor tinha falado, né? Por que Jesus morreu na cruz? Ele morreu para nos salvar. Se não fosse Jesus, nós estaríamos mortos e morrer em consequência do nosso pecado. Então ele veio para nos dar uma nova vida, uma vida em abundância. Pastor Daniel, eu estou lhe chamando assim, irmão, porque vejo que você fala, umas coisas que me agradou muito, chamou muito aqui a atenção, sabe? Você falou ainda agora uma palavra e eu até lhe perguntei, e agora você falou novamente de vida em abundância. O que é essa palavra, vida em abundância? Sabemos que todos nós queremos viver, não consegue, com algumas enfermidades. E o que é essa palavra, vida em abundância, irmão? Você pode falar para mim aí? Bem, vida em abundância é quando nós somos livres do pecado, né, seu Cid? Que nós estamos vivendo uma vida agora com Deus. Isso também não quer dizer que o senhor não vai ter dificuldades na vida, não vai ter Você problemas. falou aí, irmão, eu até queria pedir uma permissão de você, que eu queria assim, você falou pecado, né? E por exemplo, quando eu estou assim, tomando um pileque e eu vou implicar com os outros, chamando palavrão, eu estou pecando? O senhor está pecando, porque o senhor está fazendo algo ruim para o seu vizinho, para a pessoa que o senhor conhece. De repente enche, digamos, a cara, né? Toma umas aí, tá fazendo algo que não vai ficar bem para o seu vizinho, nem para o senhor e muito menos para Deus. Então isso é pecado. Pastor irmão Daniel, você falou, eu gosto de tomar um goró sempre. E o que eu deveria fazer para mim não ter mais esse gosto? Você sabe que todo viciado, nós aqui, por exemplo, né? Tem uma facilidade de vez em quando tomar uma pinguinha aí. No meu caso, o que eu deveria fazer para me livrar dessa malvada? Pedir a Deus, seu Cid. Pedir a Deus que Ele venha tirar esse desejo que muitas vezes até nós mesmos sentimos de fazer isso. Pedir a Deus em oração. Agora, orar, por exemplo, orar é falar com Deus. Assim como eu estou falando com o senhor pode muito bem pedir a Deus e procurar não fazer isso, entendeu? Essa é a questão daquela que eu estava falando da vida abundante. Quando nós temos uma vida abundante, nós temos um controle, entendeu? Sobre essas coisas que são pecados, né? Então você quer dizer que eu, na minha oração, eu estou conversando com Deus? No caso aí, eu poderia conversar com ele nas minhas orações. Isso. E ele me ouvir dessa situação difícil, né? Com certeza. Porque até observando aqui, eu vejo uma palavra salvo. Como eu posso trabalhar para eu ser salvo? Salvo de quê, irmão? Por que essa salvação? A salvação, como eu vinha lhe falando, nós precisamos dar uma remada adiante. E essa primeira remada é o arrependimento. Ah, sim, eu tenho que procurar buscar isso aí, é. Em primeiro lugar, a gente tem que se arrepender. Esse é o primeiro passo que nós temos que dar. Nos arrepender de ter tomado um ali e de repente
magoado alguém, ou até mesmo brigado com alguém, entendeu? Ou de repente fazer alguma coisa ruim para outra pessoa. Mas de repente o senhor se arrepende. Então o arrependimento é quando, digamos, o senhor faz alguma coisa errada, por exemplo, o senhor empurrou a canoa do vizinho, e o senhor vai lá e pede desculpa dele. Mas é só pedir desculpa? Não, e a canoa, como é que vai ficar? Eu tenho que fazer algo para tentar, digamos, amenizar mais. Ou, se o senhor alagou a canoa e empurrou para o meio, vai lá, pega a canoa, pede perdão dele, desalaga, deixa a canoa bonitinho do jeito que estava lá. Então isso é um arrependimento. O senhor fez algo, mas o senhor se arrependeu, pediu perdão, deixou do jeito que estava. E isso é uma coisa muito boa que a gente precisa fazer a cada dia, né? Você falando essas bonitas palavras, aí eu fiquei pensando assim. Muitas vezes a coisa que acontece na vida, por exemplo, sobre pecado, às vezes se faz uma coisa e acha que é muito agradável, né? E eu estou meio envergonhado, mas eu tenho que lhe fazer essa pergunta, né? Por exemplo, uma pessoa assim dormir com a mulher do outro, claro que muito fala, é muito bonito, muito gostoso, mas isso é um pecado? Tem coisa assim que parece normal, né? Realmente... Parece, as pessoas até acham que é melhor que muitos, né, por fazer isso, mas Deus não se agrada disso, é pecado mesmo. A única coisa que a pessoa tem que fazer é pedir perdão, se arrepender, porque isso é um caso muito sério diante de Deus. Irmão, você está falando assim, mas você sabe que muitas vezes, né? Por exemplo, eu estou em casa, os meus trabalhos, de repente chega uma vizinha. No caso aí eu estou pensando que ela está com esses pensamentos. O que eu deveria falar para ela? Como eu deveria proceder? Essa questão aí de você de repente estar sozinho em casa, seu Cid. É isso que eu gostaria que você esclarecesse. E chega uma mulher, nós temos que pensar bem para não fazer nada que venha ficar com consciência pesada. Por exemplo, tem mulheres que você tá só e de repente ela chega, quer te abraçar, quer irmão, te isso aí acontece então, muito. Então, continue aí, me perdoe de estar interferindo aí. Como eu vinha falando de casos de pessoas mulheres querem cumprimentar, tem uma solução boa que eu posso até lhe ensinar, né? Nós temos que fazer cortar. Procurar uma situação, por exemplo, se você está em casa, de repente chega uma pessoa, procurar sair fora da casa, onde tá mais gente. Por exemplo, se a pessoa tem essa maneira de cumprimentar, todo o tempo querendo te abraçar, quando ela vir chegar perto, põe uma mão no ombro dela e cumprimenta com a outra mão. Pronto, bem longe, assim, estica o braço e pronto. Então isso é uma forma de nós fugirmos do pecado. Porque você sabe que nós somos pecadores e se nós deixarmos isso acontecer ir mais longe, a gente vai pecar de novo. Então fuja o quanto o senhor puder dessas coisas. É uma questão de fugir do pecado e ser bem claro com ela em relação a isso. E nós vemos aqui que a salvação é crer em Jesus, é arrependimento, é segui-lo por toda a vida. E nós temos o exemplo da cadeira, Sr. Cid, que nós confiamos na cadeira que nós sentamos. Fica todo o nosso peso, né? E nós confiamos nela. E da mesma forma nós devemos precisamos confiar em Cristo, que nos segura por toda a vida. É através dele que nós temos e vamos conseguir a nossa salvação. Pastor Daniel, eu até queria, ouvindo assim o senhor falar de Jesus Cristo, e somos salvos, e eu queria até, se o senhor ainda pudesse me explicar, como eu posso ter certeza dessa salvação? O que eu devo proceder nessa minha vida, eu aqui pessoalmente, né, de ser salvo? Para onde eu vou? Como eu posso me sentir salvo? Sentir salvo é você crer em Jesus, pela fé. Acreditar em algo que nós não vemos, mas nós vamos crer e como a palavra de Deus diz. E é possível sim nós termos certeza da salvação. E tem algumas referências bíblicas que nós podemos tirar uma base de como é a salvação. E vamos ter a salvação quando nós entregarmos totalmente a nossa vida a Jesus e passarmos a confiar nele, a fazer a sua vontade. Em 1 João 5:13, a Bíblia diz assim: escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Nós vemos aqui nessa passagem que
é possível nós termos essa certeza absoluta da salvação. E algo que nos conforta é que o próprio Jesus nos dá essa certeza bem clara, ele mesmo falando, no Evangelho de João 6:37, ele diz assim: aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Isso vem a nos confortar, porque o próprio Jesus nos dá essa segurança, que de maneira nenhuma ele vai deixar nós de lado se crermos nele, se acreditarmos realmente no seu nome. Pastor Daniel, você falando aí, agora até me lembrei. Eu me lembro que ouvindo o rádio pela época da Semana Santa, e eu vejo assim, por exemplo, como eu até lhe perguntei ainda agora sobre pecado, e vejo que quando Jesus foi crucificado, havia 2 malfeitores, e aí ele disse: salva a ti e salva nós também, e o outro disse: olha, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no reino da sua glória. Tudo isso aí, o Filho de Deus veio realmente para pagar, no caso, o meu pecado? Jesus veio para morrer, para pagar um preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado de muita gente. E o caso dos 2 ladrões da cruz, né? É questão de você crer. Um acreditou em Jesus e o outro não. E diz a Bíblia que quem não crê já está julgado, e quem crê não é julgado. Então, o que obteve a salvação foi porque ele confiou em Jesus, confiou nas palavras de Jesus. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele creu, acreditou em Jesus, por isso ele foi salvo. Como você chegou, eu estava realmente muito ocupado, como você observou, mas eu fiquei gostando muito da sua explicação. Eu até gostaria que você sempre se lembrasse. Tem aqui um pecador, moro aqui na cabeceira, e eu estava com esses pensamentos de ir à pesca, mas devido você falar essas maravilhosas palavras e até falar de salvação, vejo que eu sou um pecador, como eu já lhe falei, né? E se eu continuar pecando, se eu pecar, eu posso ser perdoado? Eu tenho direito à salvação? Com certeza, irmão. A partir do momento que nós cremos em Jesus plenamente, que nós confiamos nele, é bom a gente prestar bem atenção que o pecado na nossa vida, depois que nós entregamos a vida a Jesus, é, digamos, um acidente. Acontece com qualquer um de nós porque somos pecadores. Isso não quer dizer que você vai viver na prática do pecado. Acontece uma vez, outra, não quer dizer que você vai pecar o tempo todo. Se você for pecar o tempo todo, com certeza não houve um arrependimento, mas quando você se arrepende e esse pecado é como um acidente, com certeza Deus vai lhe perdoar quando você pedir perdão e você vai ter a salvação. É como uma mãe tem um filho, ou de repente o filho morre, ou o filho vai embora e esquece da mãe. Ele não vai deixar de ser filho dela nunca, jamais. É a mesma coisa, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós podemos fazer alguma coisa errada, mas Deus vai sempre nos perdoar e com certeza não vai tirar a nossa salvação. Daí nós vamos ter uma nova vida, aí vem o fato de nós termos uma nova vida com Cristo. A Bíblia também fala em 1 João 2, versículo 1, ele diz assim, Sr. Cid: meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Aí vem aquela parte lá que o Senhor falou: e se eu pecar? Aí diz assim: se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então quer dizer o seguinte, que se eu pecar, eu tenho Jesus Cristo como meu advogado. O papel do advogado é ajudar a pessoa a se livrar da culpa, ajudá-lo diante do juiz, né, a se livrar daquilo que ele fez, mesmo que ele tenha feito algo errado. Então, Jesus Cristo faz o mesmo papel quando nós pecamos. Ele fica junto a Deus, intercedendo por nós, nos ajudando para que não só a gente receba o perdão, mas para que nós não venhamos a pecar outra vez. Mas se nós pecamos, nós temos uma coisa a fazer, que é pedir perdão a Deus, confessar a Deus. Como eu vou me confessar? Em oração, falar com Deus, falar realmente aquilo que nós erramos, no que nós erramos. Senhor, eu fiz isso e isso, e pedir que o Senhor me perdoe. E essa é a questão do cristão quando nós temos a certeza de salvação, de voltar atrás ao erro e pedir perdão a Deus, que nos leva a ter o desejo de ter uma vida diferente, uma nova vida.
Eu ouvi o senhor falar de uma nova vida em Cristo. Como é que eu faço para ter essa nova vida em Cristo? Deus, ele nos perdoou, então nós passamos a ter, isso já é um fato da nossa vida, da nova vida, que nós já temos perdão de Deus e aí nós vamos mudando a cada dia. E nós temos 4 pontos muito importantes que seria bom nós vermos, é a nova criação. Nova criação é uma vida diferente, uma nova vida, que nós temos um exemplo da história de Nicodemos, quando ele foi visitar Jesus. E Jesus falou para ele que para entrar no reino de Deus seria preciso nascer de novo, e ele não entendeu isso, mesmo sendo um homem muito instruído, muito sábio na palavra de Deus. Nascer de novo não é nascer como uma criança, mas nascer espiritualmente, ter uma nova vida, maneira de falar diferente, de agir diferente. Isso é uma nova vida, são os princípios da nova criação. E nós temos também, a partir daí tem outro ponto, que é um novo relacionamento com Deus. A partir desse momento, a nossa vida, ela nos leva a fazer parte da família de Deus. Nosso relacionamento com Deus. Cada vez mais, buscando a Deus, orando a Deus, conversando com Deus. E outra coisa também é uma nova liberdade nós temos. O pecado não mais nos domina, mas sim Deus que vive em nós. Por isso somos uma nova criatura. Outra coisa também é o novo companheiro que nós temos agora com a nova vida. Nós temos uma pessoa muito importante, que é o Espírito Santo de Deus, que nos auxilia, que nos guia, capacita, que nos dá a cada momento entendimento para compreendermos melhor e para caminharmos na fé com o Senhor Jesus. Então nós não vivemos mais praticando pecado, cometendo pecado. O que eu acabei de falar sobre o Espírito Santo, essa pessoa que nos ajuda nos momentos difíceis na nossa caminhada, o Espírito Santo ele habita dentro de nós. E você viu que quando nós passamos a ser cristãos, a pessoa recebe diversas bênçãos de Deus. Recebe o perdão dos pecados, torna-se uma nova pessoa, uma nova criatura, uma pessoa totalmente diferente, a viver a cada dia em paz com Deus, ter comunhão com Ele, acordar de manhã a orar, antes de sair para o roçado, antes de pescar. E Deus nos adota como filho. Nós passamos a fazer parte dessa família maravilhosa que é a família de Deus. E nós recebemos o Espírito Santo que vem viver dentro de nós, vem morar no nosso coração para sempre. Tornar-se um discípulo de Jesus é um compromisso muito sério, compromisso que nós devemos segurar ali com todas as nossas forças. Pastor Daniel, como é ter compromisso com Deus? Ter compromisso com Deus é um novo propósito de vida, né? Eu decido agora viver com pensamento diferente e deixando de viver para nós mesmos e passando a viver totalmente para Jesus Cristo. Fazendo isso, nós vamos dando fruto, crescimento, falando de Jesus para as outras pessoas, para o vizinho, para o irmão que está lá com a gente na canoa, ajudando a pescar. Um discípulo do Senhor, ele tem que ser obediente, tem que obedecer o Senhor. Deus fica muito satisfeito quando nós o obedecemos, e não como algo religioso. Antigamente as pessoas, para pedir perdão pelos seus pecados, para, digamos, ficar bem com Deus, elas faziam um sacrifício. Deus fica muito contente, alegre, quando nós o obedecemos de verdade. No compromisso com Deus, nós temos também uma vida de santidade. A ideia de que as pessoas veem a palavra santa é de alguém que nunca erra, de alguém que é ali perfeito. Mas esse significado da palavra santo é a pessoa que é separada para Deus, que Deus separou, que está ainda num estado de aprendizagem e deixou tudo aquilo para trás, aquilo que ele vinha fazendo, a vida de pecado, ele não participa mais. E também tem as boas obras como resultado que Deus fez na nossa vida. Devemos praticar as boas obras sem querer se aparecer ou ser melhor que as outras pessoas, mas como um agradecimento a Deus, e também é o resultado daquilo que Deus já fez na nossa vida. Então, seguir a Jesus é um compromisso muito sério. E quando nós decidimos seguir a Deus, muitas vezes acontece coisas difíceis na nossa vida,
obstáculos, por exemplo, que nós vamos ter que enfrentar quando estivermos fazendo a vontade de Deus. Vire a fita agora. Side B, 27 minutes and 34 seconds. Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Eu sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, e então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço o teu chamar e me alegro em dizer: estou aqui. Eu sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Eu sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, e então tu verás o meu poder. E então tu verás o meu poder. Pastor Daniel, você falou a palavra vencendo obstáculo. O que é esse obstáculo? Quando nós decidimos a servir a Deus de verdade, aparecem muitas coisas que talvez quando você não tinha esse compromisso com Deus, não acontecesse com o Senhor. Mas Jesus está nos segurando, nos ajudando cada dia, cada vez mais. Ele fala que nós vamos passar, por dificuldades, mas que nós não ficamos tristes, que Ele sofreu pelas mesmas provações, tentações que nós passamos. E nós temos, assim como exemplo, seu Assis, em casa, por exemplo, tem vezes que você sai para pescar e muitas vezes não pega peixe, passa uma necessidade, digamos, de comida. Então Deus vai estar nos auxiliando nessas nossas dificuldades. Como tentação também, que nós já falamos, Deus vai estar nos ajudando a vencer todas essas barreiras, essas coisas difíceis que acontecem na nossa vida. Nós passamos também por 3 coisas difíceis na nossa vida, que é o mundo, a carne e o diabo. O mundo porque ele nos oferece muitas coisas, Bebida, intriga até. Nós somos tentados pela carne, que muitas vezes nos leva a ter atitudes ou até mesmo fazer coisas que não agradam a Deus. O diabo, que é o nosso adversário, que está sempre tentando nos derrubar, tentando fazer algum mal. Tem uma coisa muito importante, é que Deus não permite com que nós sejamos tentados, seja uma tentação mais forte do que nós possamos suportar, que nós podemos resistir, digamos, e vencer. E Deus providencia o livramento na hora certa, no momento exato.
Então nós temos vitórias sobre as tentações através de quê? Através do Espírito Santo de Deus que nos ajuda. Mas também, como tem 3 coisas que eu referi agora, nós precisamos fazer 3 coisas para ter essa vitória sobre as nossas tentações. A primeira é nos humilhar a Deus, obedecer a Deus, resistir o diabo, né? A outra é vigiar e orar, estar sempre em oração, sempre buscando ao Senhor. E a terceira é guardar a palavra de Deus no nosso coração. Ter tempo para meditar, para estudar a palavra do Senhor. Que nós possamos estar sempre com ela no nosso coração. E apesar de ter todas essas coisas, esses obstáculos que nós passamos na nossa vida, desses obstáculos nós podemos tirar algum proveito, alguma coisa útil para a nossa vida, uma aprendizagem, coisas que nós já vamos ter como experiência se acontecer com o irmão e poder ajudar. Então são coisas que nós podemos tirar um proveito desses obstáculos que nós passamos. A carne, o nosso comportamento carnal, o nosso corpo em si, nos leva a pecar e a fazer coisas que não agradam a Deus. Quando nós vencemos a dificuldade, todas essas tentações, elas nos deixam mais animados para buscar o Senhor, para perseverar, para até mesmo ajudar outro irmão que esteja passando por uma necessidade parecida com essa, ou igual a que nós passamos. E para conseguirmos isso, nós precisamos de um alimento espiritual, que é muito importante para a nossa vida. Pastor Daniel, você falou sobre alimento espiritual. Eu sei que nós se alimentamos na nossa comida diária, nossos peixes, nossas frutas. E o que é alimento espiritual? Como é que eu posso me alimentar espiritualmente? Você pode me explicar? Sim, irmão Cid. É assim como nós, que nem o senhor falou, temos necessidade de nos alimentar. E se não fizermos isso, com certeza vamos morrer, né? Às vezes amanhece e lá para 10 horas já está dando fome, né? Vontade de comer. E a mesma coisa acontece na nossa vida espiritual. Nosso espírito necessita de alguma coisa que nos alimente, que nós não esqueçamos jamais. E esse alimento é a palavra de Deus. É através da Bíblia que nós nos alimentamos. E até mesmo ela fala para nos ensinar, para nos corrigir, nos dar um conselho, como cuidar da família, como tratar o nosso irmão, enfim, várias coisas, como levar uma vida nos caminhos do Senhor. Então a Bíblia tem muitas coisas que ela nos ensina e que nós precisamos estar sempre lendo ela para que nós possamos aprender. Porque se nós temos uma Bíblia e deixar ela guardada, nós não vamos aprender nada, mas a partir do momento que nós lermos ela, nós vamos entender com certeza. O Espírito Santo de Deus vai nos estar dando sabedoria, um conhecimento mais de Deus. Então o nosso alimento espiritual é esse. E essa é a verdade. Nós podemos ver no Evangelho de João 17:17, ele diz assim: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. O próprio Jesus falando isso. Então a palavra de Deus é a verdade para quê? Para a nossa vida, para nós caminharmos. Ela nos dá um novo ânimo, ela nos fortalece. Às vezes quando você está triste, está angustiado, ou até mesmo magoou alguém, a Bíblia nos ensina como fazer isso, como consertar, como pedir perdão, chegar até Deus. Ela nos dá sabedoria, ilumina a nossa vida, nos dá uma nova direção, um novo jeito de olhar. Então, essa é a palavra de Deus. Esse é o alimento que o nosso espírito precisa cada dia. Se nós queremos entender e procurar saber a vontade de Deus, é através da sua palavra, através da Bíblia, que nós vamos nos alimentar espiritualmente. Pastor Daniel, você diz que Deus fala comigo através de sua palavra. Eu, como pecador, posso falar com Deus? O senhor deve sim falar com Deus, e pode, né? Assim como um filho conversa com o pai, como um pai conversa com o filho, naturalmente como você estivesse conversando com seu próprio filho que você conhece, como seu irmão ou algum vizinho. E você pode falar com Deus também no roçado, onde você estiver, ou em casa. Você pode falar com Deus em qualquer lugar que você estiver. Contar a Ele, falar a Ele as suas necessidades, as suas dificuldades, o que você tem
passado, as tentações, e você deve fazer isso somente a Deus, em nome de Jesus. E há várias maneiras de nós falarmos com Deus, assim, que nem eu falei, de pedir alguma coisa, de interceder por outra pessoa, fazer um pedido pelaquela pessoa, para que ela seja curada, orar pedindo a Deus perdão pelos pecados, orar a Deus em gratidão, sendo grato a Deus, agradecendo Ele por tudo que Ele tem feito, pelo dia, agradecendo a Deus pela vida, pela saúde que Ele tem dado a cada dia. E são essas as maneiras que nós podemos, tem outras também que podemos falar com Deus, sabendo que Deus ouve. Jesus saía sozinho para orar, para falar com Deus, e Ele nos dá exemplo disso, de que nós podemos falar com Deus de verdade, como de um filho para o pai, de um pai para um filho. E é através dessas coisas que nós vamos aprendendo a buscar a Deus. E a cada dia sabemos que o Espírito Santo está nos incomodando a orar, a buscar Ele, a ler a palavra e a sempre caminhar, andar nos seus caminhos. Pastor Daniel, o que é o Espírito Santo? Você pode me explicar? Posso sim. O Espírito Santo, ele é Deus e ele entende, ele conhece das coisas de Deus, dos planos de Deus. Ele tem emoção, sente, ele nos ama. O Espírito Santo, ele tem vontade própria, ele escolhe pessoas para fazer a obra. Pastor Daniel, você falando sobre o Espírito Santo, queria lhe fazer uma pergunta, me perdoe, irmão. Eu já estou lhe chamando irmão porque sinto uma vontade realmente de ter mais conhecimento, mas eu queria que você me esclarecesse esse assunto que tem sobre a nossa terra aqui, sobre os guias espirituais, né? No caso, por exemplo, os pajés que invocam o Espírito Santo, diz que o Espírito Santo é para fazer o bem. Esse Espírito Santo, no caso que se vê, é mesmo que está aqui na Bíblia Sagrada? Esse Espírito Santo de que nós estamos falando aqui, do que a Bíblia está falando aqui, seu Assis, é o Espírito Santo prometido por Jesus Cristo, que ele prometeu que o Espírito Santo viria. Esse Espírito Santo aqui, ele nos convence do pecado, convence o homem de que ele está errado e faz com que ele volte e torne a Deus. Ele faz a pessoa nascer espiritualmente de novo. Ele nos marca, a partir do momento que nós entregamos a vida a Jesus, o Espírito Santo ele passa a morar no nosso coração. Nós passamos a ser a casa do Espírito Santo, onde ele passa a viver em nós todos os dias. E ele nos ensina, nos faz lembrar das palavras do Senhor Jesus, que Jesus falou da Bíblia, para estar sempre em comunhão com Ele. E Ele nos guia sempre, todos os dias, à verdade. Ele nos ajuda na fraqueza, quando nós estamos tristes, quando nós temos alguma dificuldade, quando a gente está com alguma doença. Então o Espírito Santo, esse Espírito Santo que nós estamos falando, é o Espírito de Deus, o Espírito verdadeiro, que nos dá maneiras de nós trabalharmos na obra do Senhor, nos dá nos encaminha a trabalhar na obra do Senhor, nos capacita, nos ensina para fazer a vontade de Deus. E uma coisa muito importante, o Espírito Santo também, ele batiza a pessoa no corpo de Cristo. Pastor Daniel, você falou aí agora o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Então, o corpo de Cristo é a igreja de Deus. Igreja, muitas vezes nós pensamos assim que é uma casa, né? Mas a igreja não é uma casa, não é um prédio, mas nós que entregamos a vida a Jesus. E nós fazemos parte, a Bíblia diz que Cristo é o cabeça. E nós somos membros desse corpo, nós somos igreja. E como igreja nós devemos estar junto, louvar a Deus, a falar da palavra de Deus, convidar o nosso vizinho para ir lá conosco participar da reunião, onde quer que a gente esteja reunido. Estar cada dia vivendo em comunhão um com o outro, viver em harmonia com nossos irmãos. A igreja é totalmente submissa a Cristo. Jesus Cristo que nos conduz, que nos capacita, Ele que nos direciona a caminhar. Então a igreja está sujeita, a Deus, e todos são obedientes a Cristo, que é o cabeça, que nos ajuda, que nos guia. Igreja é isso, irmãos. Além de também nós falarmos de Jesus, testemunhar,
sobre a pessoa de Jesus. Pastor Daniel, o que é testemunha de Cristo? Ser uma testemunha de Cristo, seu Alcides, é falar do que Jesus tem feito na nossa vida, tudo de bom que Ele tem feito. Às vezes, quando o senhor recebe uma coisa muito boa, eu penso que a sua vontade é falar para todo mundo, né? O senhor recebeu um presente, fica alegre, quer dizer para todo mundo que o senhor ganhou, não é isso? Eu lembro quando o meu filho nasceu, e a primeira coisa que eu fiz foi ligar para meus pais, porque eu estava muito feliz, eu queria compartilhar o nascimento dele com meus pais. E ser uma testemunha de Cristo é falar o que Ele tem mudado, como hoje eu sou diferente em conhecer Jesus. Então, ser uma testemunha de Cristo é isso. Às vezes nós temos vergonha, né, de falar de Jesus. Então, se as pessoas olham para nós, nós precisamos dar exemplo do que nós somos, do que Cristo tem feito na nossa vida, para que as pessoas possam ver o nosso jeito de viver, quando nós reagimos, quando acontece alguma coisa. Então, pelo nosso jeito de viver, as pessoas vão desejar, seu Alcides, conhecer a Cristo. Esse Jesus que ele serve aí deve ser bom mesmo, né? É bom mesmo porque a pessoa muda, eles são diferentes. Então isso leva a pessoa a desejar, querer conhecer mais de perto quem é Jesus. Também nós podemos sair daqui, não só falar na comunidade, né? Aqui perto, mas talvez sair para outra cidade, para São Sebastião. O próprio Jesus mandou, seu Alcides, com que nós falássemos de Jesus para outras pessoas em outros lugares, por todo o mundo. Então, isso é dar testemunho, é falar de Jesus, não importando com as dificuldades, com a maneira de falar. Deus vai dar conhecimento, vai dar sabedoria para nós fazermos tudo isso. E bem longe, aonde nós pudermos e onde Deus levar-nos, nós precisamos e temos essa necessidade de falar de Jesus Cristo para todas as pessoas com que a gente encontrar aí pela frente. Pastor Daniel, eu queria pedir a permissão do senhor e me desculpar, porque nós tivemos tanto tempo conversando e me distraí. O senhor viu que eu tinha que fazer um preparativo para uma pescaria e eu queria chamar agora a minha velha para ela providenciar um café. Minha velha, por favor, vai ao fogão, prepara lá um café para o pastor e para nós. E a ver se tem um pé de moleque aí, uma farinha de tapioca, serve, que é o que nós temos agora, porque sabe que eu tenho que ir à pescaria. E ele mesmo está sabendo que eu não pude sair, que estava aqui consertando a minha malhadeira e ele chegou, mas não atrapalhou não, pastor. Eu fiquei muito gratificado pela minha sua presença. Minha velha, faz tudo isso e quando estiver pronto nos avisa. Agora, pastor Daniel, eu queria sim falar com o senhor outras vezes. Como é que eu vou poder encontrar com o senhor? Eu gostaria de conversar novamente esse assunto, um assunto que me chamou muita atenção. Eu já tinha conversado ali com o pai João e ele me deu até uma orientação, né? Os homens de Deus são pessoas que eles têm muito a nos ensinar. Então eu queria assim que o senhor me dissesse como é que eu posso encontrar com o senhor. Eu posso voltar aqui de novo, a gente marca um dia e eu volto aqui para nós estudarmos junto a palavra de Deus. Sim, senhor. Você pode chamar o seu João, para também a sua esposa, quem tiver, para nós falarmos de Deus aí, aprendermos mais, né? Aprender junto, nós todos juntos iremos aprender. Eu realmente, pastor, como o senhor até lembrou, que eu vou convidar aqui o pai João e mais a comadre e alguns vizinhos, que realmente é uma coisa que me chamou muita atenção, sabe? Eu já tinha conversado muitas vezes com alguns crentes, né? Um protestante, né? O senhor me desculpe falar isso, mas é como nós entendemos aqui, né? E eu vou aguardar a sua presença, pastor. Eu acho muito importante as coisas de Deus. Sempre eu fico pensando que Deus é poderoso, né? E está para nos ajudar. Se eu me desculpe algumas coisas que eu tenho falado aí, que o senhor pode até ter entendido de uma maneira, mas eu leio assim muito, eu estudei muito pouco, pastor. Eu tenho assim uma maneira muito esquisita de falar, mas se eu me desculpe. A minha velha está para trazer aí o café e nós vamos tomar esse café e agradecer e aguardar que o senhor volte outras vezes aqui. Nós voltaremos aqui com o senhor, tá bom? Pastor Daniel, eu queria ali assim fazer mais um pedido. E eu sei que o senhor sabe fazer oração. Queria que o senhor orasse por mim, orasse pela minha velha, pelos meus filhos, aqui pelos vizinhos. Tem até uns vizinhos assim realmente que eu não me dou muito com ele. Eu não sei o que eu tenho, pastor, mas eu sou um pecador. Eu queria que o senhor orasse assim para que todas essas coisas nos afastassem. A malícia, o senhor sabe, esse espírito mal. Queria que o senhor fizesse uma oração por nós. Claro, irmão, vocês vão orar. Deixa eu só lembrar o senhor também que
onde o Senhor estiver, a qualquer momento, o Senhor também pode orar. O Senhor também pode falar com Deus. É aquilo que eu falei sobre a oração, lembra? Sim, Que nós sim. podemos conversar com Deus naturalmente. O Senhor pode fazer isso também. Mas vamos orar sim pela sua família, tá bom? Tá bom, pastor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de falar de Jesus para o seu Alcides. Que o Senhor esteja nos dando a cada dia a oportunidade de falar de Jesus, não só para o seu Alcides, mas para todos os seus vizinhos. Eu te pedi que o Senhor esteja abençoando a família do seu Alcides, que o Senhor esteja dando a ele livramento, aos seus vizinhos, Senhor. E que o Senhor guarde a cada dia, Senhor, para que ele possa conhecer cada dia mais o Senhor Jesus. Abençoe o seu filho, o seu trabalho e dê a ele a vontade de te servir, de estar procurando te conhecer todos os dias, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. O de cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilde deixou. Essa cruz tem pra mim
atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.